Criar uma invenção única que mude o curso da história da humanidade deve ser uma das maiores satisfações que alguém pode sentir. É difícil imaginar o prazer experimentado pelas pessoas que estiveram por trás de criações brilhantes como a roda, o concreto, a máquina a vapor ou até mesmo a internet. Mas nem todas as invenções possuem fins exclusivamente benéficos para o mundo. Existem algumas que na verdade deixaram consequências trágicas e até macabras, e alguns dos gênios por trás dessas terríveis descobertas terminaram atormentados pela sua consciência. No vídeo de hoje nós vamos contar a história de 4 deles que muitas vezes, sem avaliar o poder destrutivo das suas criações, acabaram por dar origem a algumas das armas mais letais da história. Seja bem-vindo ao canal do Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. É um prazer ter a sua audiência todos os sábados às 19 horas. E antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum lançamento e também cogitar a possibilidade de tornar-se um membro. Escolher a pauta do nosso próximo vídeo pode ser uma decisão sua. Nenhum outro cientista esteve mais ligado à criação e ao uso das bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial do que Robert Oppenheimer. O físico teórico norte-americano foi o diretor do Projeto Manhattan que conseguiu desenvolver a primeira bomba atômica da história. A bomba foi detonada no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, em uma operação chamada de Trinity, em 16 de julho de 1945, menos de um mês antes do lançamento das bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, que se estima que tenham causado a morte de 150 a 250 mil pessoas. Oppenheimer, uma figura complexa e carismática, havia se dedicado a estudar os processos energéticos das partículas subatômicas, incluindo os elétrons, os pósitrons e os raios cósmicos. Mas o conflito bélico vivido nessa época fez com que sua vida profissional tomasse outro rumo. Depois que Albert Einstein enviou uma carta para o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, advertindo sobre o perigo que ameaçava toda a humanidade se os nazistas fossem os primeiros a fabricarem uma bomba atômica, a ideia de criar uma arma nuclear se tornou prioridade para o governo dos Estados Unidos. E quem liderou esse processo foi justamente Oppenheimer. Ele começou rapidamente a pesquisar um processo de separação de urânio-235 do urânio natural e determinar a massa crítica necessária para a fabricação da bomba. Entre outras coisas, Oppenheimer recebeu instrução de estabelecer e administrar um laboratório para realizar esta tarefa. Para isso, ele escolheu o Planalto de Los Alamos, no Novo México, em 1943. Oppenheimer ocupou um cargo de imensa responsabilidade e foi levado ao seu limite. Ele se envolveu em decisões fundamentais sobre o projeto das bombas atômicas e esteve pessoalmente relacionado com as decisões sobre como essas bombas seriam utilizadas. Ele pleiteou que elas fossem usadas contra cidades e estava no comitê que decidiu onde exatamente as bombas seriam lançadas. Posteriormente, Oppenheimer expressaria em diversas ocasiões o seu pesar pelo falecimento de milhares de vítimas em Hiroshima e Nagasaki. Ele renunciou ao seu cargo 2 meses depois da explosão das bombas. Entre 1947 e 1952, Oppenheimer foi assessor da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, quando defendeu o controle internacional do poderio nuclear para evitar a proliferação dos armamentos nucleares e frear a corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso, ele apresentou forte oposição ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio, mas os seus esforços não tiveram sucesso, devido às suas polêmicas declarações públicas que resultaram em vários inimigos. Suas credenciais de segurança foram cassadas e ele acabou perdendo sua influência política. No final da década de 1950 e no início dos anos 60, Oppenheimer estava muito amargurado e lamentava muitas coisas. A razão do seu arrependimento sempre se concentrou nesses fracassos do pós-guerra. Ele lamentou não ter tido sucesso nas ambições de controles de armas e ter sido incapaz de frear o aumento dos grandes arsenais
de vários megatons. Depois da explosão das bombas, Oppenheimer declararia que vieram à sua mente as palavras do texto sagrado hindu Bhagavad Gita, abre aspas, agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Fecha aspas. Muitos historiadores interpretam estas palavras como um sentimento de culpa com relação à sua criação letal. Elas estão mais relacionadas com um assombro perante algo além deste mundo, como são as armas nucleares. Por tudo isso, Oppenheimer sempre será lembrado e conhecido como o pai da bomba atômica. O fisiologista e botânico norte-americano Arthur Galston nunca pensou que estivesse criando algo que poderia ser utilizado como arma, o chamado agente laranja. Sua área de estudo se concentrava nos hormônios vegetais e nos efeitos da luz sobre o desenvolvimento das plantas. Durante esses estudos, ele fez experiências com um regulador do crescimento das plantas chamado ácido triiodobenzoico. O cientista descobriu que esse componente poderia estimular a floração da soja e fazê-la crescer com mais rapidez. Ele também advertiu que, se fosse aplicado em excesso, o composto faria com que a planta perdesse suas folhas. Mas as descobertas de Galston não ficaram restritas apenas ao mundo vegetal. No contexto da Guerra do Vietnã, ocorrida entre os anos de 1955 e 1975, outros cientistas utilizaram suas descobertas para criar o chamado agente laranja, um herbicida poderoso que tinha como objetivo eliminar florestas e colheitas que poderiam ser aproveitadas pela guerrilha do Vietcong. Entre 1962 e 1970, as tropas norte-americanas liberaram cerca de 75 milhões de litros de herbicida para destruir cultivos e expor as posições e rotas de movimentação dos seus inimigos. Em vista disso, Galston ficou profundamente abalado e alertou as autoridades e o mundo em diversas ocasiões sobre os enormes danos ambientais causados pelo agente laranja. Em seguida, ele afirmou que o herbicida também representava riscos para os seres humanos. O componente mais perigoso do agente laranja é a dioxina, que é um contaminante que pode permanecer no meio ambiente por décadas e, entre outras coisas, pode causar câncer, má formação fetal, problemas de infertilidade e atacar o sistema nervoso e imunológico. As advertências de Galston e outros tantos cientistas fizeram com que o governo norte-americano encomendasse um estudo toxicológico. À luz destes resultados, o então presidente Richard Nixon ordenou a suspensão dos lançamentos de agente laranja. Posteriormente, o botânico diria, abre aspas, eu costumava pensar que seria possível evitar envolver-se nas consequências antissociais da ciência simplesmente não trabalhando em nenhum projeto que pudesse ter fins malignos ou destrutivos. Aprendi que as coisas não são tão simples e que quase todas as descobertas científicas podem ser pervertidas ou deformadas devido às pressões sociais. Fecha aspas. Galston também declarou que o agente laranja foi mau uso da ciência. Abre aspas, a ciência se destina a melhorar o progresso da humanidade e não a reduzi-lo. Seu uso como arma militar me pareceu desaconselhável. Fecha aspas. Kalashnikov foi o projetista de uma das armas mais conhecidas do planeta, o fuzil AK-47. Em 1947, o engenheiro militar russo Mikhail Kalashnikov criou esse fuzil simples, resistente e confiável, que se tornou a principal arma dos exércitos soviéticos e russo, bem como de dezenas de outros países. O AK-47 foi também símbolo de revolução em todo o mundo e esteve em ação nos campos de batalha da Angola, Vietnã, Argélia e Afeganistão. Ele também foi companheiro dos exércitos rebeldes na América Latina, como as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e do ELN, o Exército de Libertação Nacional na Colômbia. Grupos palestinos o utilizaram com frequência e existe uma foto famosa de Osama Bin Laden portando o fuzil com seu carregador curvo característico. Uma relativa simplicidade do projeto fez com que sua fabricação fosse barata e sua manutenção no campo de batalha fosse simples. Ele se tornou o fuzil de assalto mais utilizado no mundo. Calcula-se que o AK-47 seja responsável por mais mortes acumuladas
do que as bombas atômicas. Embora ao longo de sua vida Mikhail Kalashnikov tenha expressado pouco remorso pelo seu invento mortal, tendo dito certa vez que ele dorme profundamente à noite, ele confessou pouco antes da sua morte que sentia uma dor espiritual insuportável. Em uma carta para o líder da Igreja Ortodoxa Russa, da qual fazia parte, e que foi encontrada pela imprensa russa um mês depois de sua morte, ele disse que se sentia responsável pelos milhões de mortes causadas pelo seu fuzil revolucionário. Abre aspas, a minha dor espiritual é insuportável. Faço seguidamente a mesma pergunta sem resposta. Se o meu fuzil tirou a vida das pessoas, será que eu, cristão e crente ortodoxo, sou culpado por estas mortes? Fecha aspas. Ele escreveu ainda, abre aspas, quanto mais tempo vivo, mais essa pergunta não me sai da cabeça, e mais me pergunto por que Deus permitiu que o homem tivesse os desejos diabólicos da inveja, da cobiça e da agressão. Fecha aspas. Em dezembro de 1896, dois jovens engenheiros suecos tiveram a surpresa de suas vidas quando abriram testamento de Alfred Nobel, que os encarregou de empregar a maior parte da sua fortuna com o propósito de criar uma entidade para celebrar o progresso da humanidade. Seguindo as instruções do seu mestre, Ragnar Solman e Rudolf Lipschitz, criaram a Fundação Nobel, que estabeleceu prêmios anuais pelos méritos alcançados na física, química, medicina e fisiologia, além da literatura e também da paz mundial. Em 1969, também foi adicionado a área da economia. Este último desejo de Nobel não veio ao acaso. Existe uma razão contundente por trás dele. Afirma-se que, nos seus últimos dias, a ideia da morte e da destruição geradas pela aplicação dos seus inventos o atormentava. Por isso ele decidiu doar grande parte de sua fortuna para a criação da fundação. Décadas antes, o químico, engenheiro, escritor e inventor sueco havia inventado nada mais, nada menos do que a dinamite. Nascido em uma família de engenheiros, Nobel trabalhou com seu pai na fabricação de explosivos, mas em 1864 ele viveu uma experiência trágica que marcou a sua vida quando o seu irmão menor e outras 4 pessoas morreram em uma explosão de nitroglicerina. 2 anos depois, em 1866, Nobel desenvolveu um método que permitiria manusear um instável explosivo líquido com segurança. Para reduzir a sua volatilidade, ele misturou nitroglicerina com um material poroso absorvente, criando assim a dinamite. Esta invenção deu fama e riqueza imensa ao seu inventor e iniciou uma nova era na construção, mas também na destruição. Isso porque não demorou muito para que ela começasse a ser utilizada na guerra. A dinamite foi empregada como conteúdo explosivo dos projéteis de artilharia e cargas de demolição militares, causando centenas de milhares de mortes. Nobel morreu em 10 de dezembro de 1896 na sua casa em San Remo, na Itália, depois de assinar seu testamento que definiu as bases para o que se tornaria o prêmio internacional de maior prestígio em prol do progresso humano.